Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Irmã Raquel, irmão Ângelo, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença, crendo nas maravilhas que tu tens para nós, porque tu és um Deus bom, Pai querido, tu és um Deus misericordioso e nós jamais, jamais sairemos perdendo se ficarmos debaixo da tua palavra, debaixo da tua pessoa bendita, Jesus. Revela-te a nós maravilhosamente pelo teu Espírito, e tu nos revelará o Pai, e estaremos saciados. Vem sobre nós. Nós declaramos que o nosso adversário não é maior que o Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas, ele é apenas criatura. Que ele se submeta a ti, em nome de Jesus. Se submeta no sentido de fugir, não é? Shalom, irmão Alfredo, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje eu quero dar um painel geral a respeito daquilo que são os tempos e estações e por que falamos essas coisas, não é? Já estamos falando já há algum tempo, esses dias, só que, shalom, irmã Leidiane, o Senhor tem, assim, feito de uma maneira, assim, que aparece, né, que não é muito didática para o aprendizado, né? Mas a gente sabe que Deus ele tem a primazia de todas as coisas, ele era chamado de Rabboni, que quer dizer mestre dos mestres, então ele sabe o que ele está fazendo. Mas aprove, eu estava fazendo as pesquisas, tudo, atualizando um pouco o meu próprio entendimento em relação àquilo que Deus quer para essa temporada. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho a respeito dessa movimentação. Por que falamos de tempos e estações? De onde tiramos? Três tribos, três blocos, quem sai na frente, quem sai atrás. Então, por que falamos, né, do tempo? Por que falamos das estações? Por que falamos de Cronos, Kairos, essas coisas? Eu quero trazer um pouquinho de clareza para que você não fique achando que isso é invenção ou estamos sendo judaizantes ou qualquer tipo de coisa assim, não é? E também te dou um conselho. Conforme formos falando a respeito daquilo que Deus ele tem na sua própria palavra, eu falo para você, qualquer coisa que você for pesquisar na internet, peça primeiro ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu posso entrar para pesquisar, não permita que a curiosidade carnal te leve para lugares de risco, porque essas coisas, infelizmente, são extremamente arriscadas. Por quê? Aí você vai procurar, às vezes, o nome de uma letra, vai procurar a simbologia dos números, né? Gematria, essas coisas, e aí o que vai acontecer? É um ambiente, não estou falando que você vai ficar preso, mas eu quero que você entenda, é um ambiente de muito encantamento. Então, se nós entramos ali desavisadamente, nós podemos ser enredados, porque é muito sutil o enredo, o engano, só que aos poucos eles vão tirando Jesus do centro. Então, você não vai percebendo isso, vai falar, ai, que legal a letra, ai, que legal isso, que legal aquilo. E quando você vê, a cruz, infelizmente, já foi anulada. E nós não podemos permitir isso, porque a centralidade é Cristo, a instrumentalidade é Cristo e a glória é para Cristo, o Deus encarnado. Amém? Em nome de Jesus. Então, posto essas coisas, amados, eu queria falar um pouquinho a respeito de Efésios, capítulo 5, do 13 ao 21. Eu coloquei aqui já o versículo, né, a apostilinha, não é? E aí, para que tenhamos o entendimento. Olha o que Paulo fala àquela igreja. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Paulo já estava falando para uma igreja que já tinha Jesus Cristo, mas ele estava falando de um despertar da maneira pela qual ela deveria andar. Qual é a maneira que nós devemos andar? Cristo já nos despertou, então há uma maneira para nós andarmos nesse presente século, não nos envolvendo com ele. Romanos, capítulo 12, 1 e 2, fala sobre isso. Há uma mentalidade secular, há uma mentalidade mundana, há uma mentalidade que quer aprisionar a minha mente e a sua mente dentro do governo maligno. Coração no céu, vamos colocar assim, o espírito no céu, mas a alma e o corpo, os pés, né, na terra. E o Senhor fala: isso não é interessante para você, isso não é interessante para o meu reino, e eu quero que haja uma mudança na sua vida. Eu quero que haja uma mudança no espírito da tua mente. Você vai se ligar agora com aquilo que o céu diz, não o que a terra diz.
Amém? Terra no sentido de ambiência. Não estou falando de terra geográfica apenas, estou falando da ambiência da terra, o ambiente que governa a terra, não é? O Senhor fala, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com a presente mentalidade, porque vocês vão ficar enredados, o meu reino tem outra mentalidade. E aí ele fala, Cristo te iluminará. Aí ele explica assim para a gente, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que ele está falando? O que ele está falando? Como assim o dia mau? É uma tribulação que eu tenho, é um problema, uma enfermidade que chega, é um problema no casamento, um relacionamento com o filho, algum envolvimento maligno. O que acontece? Ele fala no sentido dos dias serem maus, justamente porque a cada dia, a cada manhã, o adversário tem a sua estratégia para nos vencer. Porque o Senhor mesmo fala lá em Mateus, basta cada dia o seu mal. É disso que ele está falando. O mal do presente século, que é uma mentalidade que se opõe a Deus, rejeita Deus, não quer saber de Deus, ela é inimiga de Deus e ela persegue a mentalidade do reino de Deus. Então, por que você e eu somos perseguidos? Porque o próprio Cristo fala, o mundo me odeia. E se ele odiou a mim, ele vai odiar você também. Então, nós não podemos ser ingênuos e esperar sorrisos do mundo. Nós podemos, como tem um hino muito antigo do Sérgio Lopes, que fala, o mundo me deu flores quando eu lá cheguei. O que quer dizer isso? Quando ele voltou, saiu da casa do Senhor e foi por mundo, chegou lá, aparentemente estava tudo bem, mas é bem como aquele que se desvia da presença do Pai e depois acaba querendo comer as bolotas, as alfarrobas daqueles porcos. É exatamente isso que o mundo tem para oferecer, porque a mentalidade do mundo é escravidão. É escravidão à iniquidade. É a escravidão ao pecado e à transgressão que nos afasta de Deus. E, logicamente, se estamos em trevas, vamos sofrer muito. A palavra de Deus no livro de Provérbios diz, aquele que peca faz mal à sua própria alma. Então, por isso vemos hoje tantas pessoas abarrotando os centros de psicologia, psicanálise, psiquiatrias. Por quê? A alma é a sede de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se nós vamos pecando, a nossa alma fica cada vez mais confusa, agitada, sem nenhuma orientação. Amém? Voltando aqui ao texto, aí ele fala, por esta razão, remindo o tempo. Essa palavra remir quer dizer resgatar. Quem resgatou o tempo para nós? Aquele que tem poder de resgatar o tempo. Como ele resgatou o tempo? Quando Adão pecou por conta da influência de Eva, o que aconteceu com ele? Imediatamente ele recebeu um corte no tempo. Se estabeleceu um tempo, você era imortal, agora você é mortal no seu corpo físico. Então, o teu corpo físico e a tua alma, que são ligados a essa ambiência, a essa terra, eles vão morrer. O teu espírito é eterno, ele volta para Deus e haverá um julgamento para ele. Mas o tempo que nós vivemos nessa terra, ele vai ser ou cronológico, ou ele vai ser o kairos, que são deuses dentro das mitologias por aí, e que nós vamos estudar e nós vamos ver a pertinência disso tudo nas nossas vidas, infelizmente. Amém? Mas o Senhor falou, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Quando ele veio à Terra, ele falou, eu quero que vocês aprendam a caminhar no meu tempo. O meu tempo é eterno. Um dos nomes do Senhor é o Eterno. Então, é isso que ele quer que nós entendamos. Cristo veio devolver o tempo da eternidade com Deus. E será que ele quer que nós vivamos o tempo da eternidade só lá no céu? Ou ele quer que nós estabeleçamos o tempo da eternidade aqui na Terra? Ele quer nos dar... Eu creio que o céu, ele é como um bolo cheio de fatias. Ele quer completar o bolo lá no céu, onde nós teremos a abundância de tudo. Mas aqui na terra, ele já quer nos dar as fatias desse bolo tão maravilhoso chamado eternidade. Ai, pastor, eu não estou entendendo muito bem. Eu quero dizer que, às vezes, esse é um assunto assim que parece que a mente da gente fica meio oscilando, mas continue se expondo à palavra de Deus. Ela vai te iluminar, como está prometendo aqui. Cristo te iluminará. Desperta. Saia desse sono que faz com que a sua caminhada seja de embriaguez, que faz com a nossa caminhada seja de dissolução, porque Deus tem um propósito. No final desse versículo, nós vamos ver qual é o propósito de Deus para nos estabelecer no tempo eterno. Esse livro, amados, o livro de Efésios, é um livro que a gente pensa que é um livro de batalha espiritual,
em si mesmo. Ah, que lindo, batalha espiritual, Efésios 6, 10, armadura, e vamos vencer principados, potestades, dominadores, tal, tal. Amados, Efésios é um livro de relacionamento. Relacionamento de Deus com a sua igreja, relacionamento de homens e homens, pais e filhos, servos servos e patrões, é um livro de relacionamento. E lá tem a batalha espiritual, porque quem atrapalha o relacionamento é Satanás, seus demônios. Mas então o Senhor quer deixar para nós: o principal não é vencer principados e potestades na sua vida. O principal é alcançar o objetivo de ter relacionamentos saudáveis. Amém? Entenda muito isso, porque senão fica os demônios contra nós, por isso mesmo. Demônios não é o final. Vencer demônios não é o final da nossa caminhada. Restabelecer relacionamentos é o final da nossa caminhada. Amém? Vamos voltando. O Senhor fala, remindo o tempo. Então, Jesus ele veio para remir o tempo, redimir o tempo, resgatar o tempo e devolver para nós as boas fatias desse alimento chamado eternidade, para que não venhamos a viver ansiosos. Esses que são os dominadores do tempo, eles querem nos manter ansiosos, eles querem nos manter depressivos, ou preso no passado, ou preso no futuro. Mas o Senhor fala, não, você vai viver no meu presente, que é a eternidade. E eu te dou isso como dom, como presente, mas descubra isso. Aí, por isso ele fala, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para mim? Sabe, amados, às vezes nós vemos o combate desse ministério, o Morra, o combate do nosso apóstolo, da rede apostólica Shema. Qual é o nosso combate? Nosso combate é um combate de devolver identidade, propósito e destino. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a saber quem são, descobrir o seu propósito e qual o seu destino profético. Então, isso dá trabalho, porque nós estamos arrancando as pessoas do tempo Cronos, do tempo Kairos, estamos ensinando a caminhar no tempo da eternidade. Então, para muitos, isso vai aparecer uma loucura. Oh, vocês não sabem pregar sua salvação? Não. A salvação é um reino, o evangelho da salvação é um evangelho, o evangelho do reino é um outro tipo de evangelho, é um evangelho de governo, que devolve a capacidade de governar que nós tínhamos lá em Adão. Amém? Então, aí depois ele fala assim, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala para nós como nós vamos nos encher do Espírito, ele dá receita, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está o propósito da redenção do tempo, da remissão do tempo. Aqui está o propósito. Quando você começa a entender que você tem uma identidade, você não vai andar de qualquer maneira. Quando você entender que você tem um propósito bem estabelecido pelo teu pai, e ele olhou para você e ele falou, eu vou olhar para a irmã Edna, o irmão Alfredo, a Carmen, a Mara de Verne, a Marinalva e todo mundo que está aí, eu não consigo ver todos que estamos aqui, ele vai falar, eu olho para você e eu vejo uma virtude em você, a qual eu posso dar para o meu reino, e até os teus defeitos, porque eu estou mudando todos eles, porque você terá o caráter de Cristo. E eu vou aperfeiçoar você. Então, eu vou te dar uma identidade firme. Então, ele vai tirando as arestas do teu caráter, do teu temperamento, da tua personalidade, para que você se sujeite àquele que está ao teu redor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é de qualquer maneira. Então, as mulheres tenham cuidado. Estava ontem, acho que Mateus, né? Estava falando a respeito do bandido. Não, eu não lembro quem foi que falou. Do bandido. Vai se sujeitar ao bandido? Eu vou obedecer ao bandido? Então, amados, a mulher que às vezes está casada com alguém que tem um caráter totalmente desviado, ou até que está na igreja, mas está assim, não está desenvolvido naquilo que é o caráter de Cristo ainda, a mulher tenha cuidado para não se envolver na sujeição a ele, se ele não estiver debaixo do temor de Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você pega uma pessoa que adora uma imagem, que é o seu marido, às vezes a sua esposa, e fala, você adora aqui, porque senão a batata vai assar. Você fala para ela, não vou adorar, porque isso não é o que Deus me mandou fazer, e nós temos que ser firmes nisso.
Então, estou dando um exemplo bem esclarecido, mas existem muitas sutilezas no adversário que vão querer com que nós nos submetamos a determinadas manifestações que não são apropriadas ao temor de Deus. Discerna muito bem o que eu estou falando. Não vai chegar lá na desobediência do marido por qualquer coisa, ou na falta de comunhão com a sua esposa, por qualquer coisa, para falar que a pastorinha lá falou. Tenha cuidado com isso. Não mude a palavra, nem coloque palavras nos meus lábios. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos entender, aqui eu coloquei, o Eterno tem recurso para nós, para entendermos nossa identidade, propósito e destino para as nossas vidas. Ele tem recurso. Ele quer que você saiba quem você é, para que os limites que Satanás colocou na sua mente, falando você não pode, você não tem, você não é, sejam retirados, porque agora há uma potência divina morando dentro de você. E essa potência divina, ela é totalmente ilimitada. E dentro do propósito eterno dele, ele vai fazer você parecido com Cristo. Então, não há o que temer. Mas o adversário vem para nos arrancar da identidade que Cristo deixou para nós. Então, como mulher, como homem de Deus, como na sociedade, qual é a tua identidade? Em todos os lugares que nós vamos nos manifestar, nos manifestemos como filhos de Deus. E Deus se incumbirá de todo o resto. Amém? Agora vamos lá. O que mais que eu quero falar para que você tenha certeza que não estamos falando heresia, porque é muito importante isso. Precisamos pautar aquilo que estamos falando na palavra. Então, saiba, redimir o tempo e te colocar no tempo eterno é propósito do próprio Cristo. Ele é o Pai da eternidade. Ele quer pegar a eternidade passada sua, que é uma confusão, uma bagunça, inclusive a dos seus geracionais, e ele quer colocar em ordem. Submeta o passado à cruz. Envie a luz da cruz do Calvário no Cristo vivo, que ele está falando, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Pega esse perdão do Cristo vivo e vai limpando o passado de assassinato, de várias maneiras. Existe assassinato de almas, almas sangrando, almas porque foram esfaqueadas, com palavras, com atitudes, com olhares, com gestos, foram assassinadas, não é? Então, o assassinato não é só pegar uma arma e atirar. O próprio Cristo fala isso, falou, se você chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito ao réu do sinédrio, você já está sujeito a julgamento, porque você está querendo assassinar alguém. Então, Jesus, ele colocou as leis de uma maneira cheia de princípios mais profundos. Por isso que você e eu não podemos cumprir a lei. Nós podemos ter o Cristo vivo dentro de nós e ele nos ajuda a servir a lei de acordo com a potência que ele coloca dentro de nós. Amém? Agora, vamos lá. Eu creio que essa parte está explicada, eu espero. Não é? Se alguém tiver alguma dúvida, é só se manifestar. Agora, eu queria explicar por que nós falamos a respeito de tribos. Por que nós pegamos e vamos, por exemplo, a aula passada, as outras aulas, estamos falando, hoje, essa temporada, o combate é de Dan, junto com Aser, junto com o irmão Naphtali, ou Naphtali. Por que falamos isso? Se você pegar o livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o 10, né, você vai ver um tipo de orientação. Ali Deus está falando de ofertas, não é? De tocar a trombeta, de fazer um som, de levantar um memorial diante de Deus. Ofertas. Aí depois, do Números, né, capítulo 10, do 11 até o 28, ele vai falar como o exército de Deus se movimenta. Então, ele vai falar, a primeira tribo, vamos ler aqui, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. A congregação tinha o tabernáculo assim, no meio, e aí a nuvem de Deus parava em cima desse tabernáculo para falar. Porque no tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, com uma arca da presença, que Deus vinha e falava daquele lugar. Então havia uma nuvem estabelecida naquele lugar. E a nuvem se levantou. Então, quando a nuvem se levantava, todo mundo já sabia que era para caminhar. A ordem era para marchar. E aqui Moisés começa a estabelecer qual era a ordem do exército do Senhor. Se você e eu entendemos que somos soldados, inclusive lá em Efésios, capítulo 6, está mandando a gente vestir a armadura, e a armadura não é para o cidadão comum, a armadura é para aquele que sabe que tem guerra. Então, é exatamente dessa maneira que nós devemos entender. Se há guerra, eu faço parte de um pelotão. Então, eu faço parte de um exército e eu tenho um general de guerra.
Então, eu preciso saber como ele se movimenta para eu não ficar perdido na batalha. Eu preciso entender qual é a minha patente, para que Deus está me chamando para estar no meio desse exército, para que eu não fique confuso e atrapalhe até a ordem da marcha. Então, Deus, ele fez o quê? O seu povo era grande, era numeroso. E ele falou, Moisés, estabeleça como é que eu quero que vocês saiam para guerrear as guerras. Como vocês caminham no deserto, porque vocês vão passar por problemas, por perigos, e eu preciso já dar uma ordem de marcha, uma organização de exército para vocês. Aí ele fala para Moisés, aí ele fala, olha, a nuvem de glória se levantou. Aí ele fala, os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem se repousou no deserto de Parã. Aí ele vai falar, assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, através de Moisés. Então, o Senhor tem um comandante ali, que é Moisés, na terra, e Deus fala com ele, e Moisés coloca o povo para marchar. E não é interessante? Se Deus não estivesse falando de um exército, ele usaria outra palavra. E eles saíram andando pelo deserto, eles saíram peregrinando pelo deserto, mas ele fala marchar, marchar é para exército. Aí ele fala, primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Olha como Deus já está organizando. Primeiro sai um estandarte chamado Judá. Aí ele já vai falar, ó. Aí depois vem toda a movimentação de quem ia comandar esse exército, tudo certinho. Quem quiser conhecer um pouquinho de hierarquia, olha aí para você ver como é que Deus é organizado. Então, ele não coloca as pessoas de enfeite, ele coloca as pessoas para trazer comando. Então, tenha cuidado de não sair da jurisdição que Deus te deu. Não vá querer ser o general da guerra, da tua tropa, se Deus não te chamou para isso. Continue como soldado raso lá, até Deus fazer alguma coisa. Amém? Em nome de Jesus, tenha muito cuidado com jurisdição. Jurisdição foi o lugar que pegou Satanás e o destruiu. Não manter a sua própria jurisdição. Ele cobiçou o lugar onde Deus estava. E aí ele teve que cair. Amém? Então tenha muito cuidado, porque entrar em jurisdição as quais o Senhor não te mandou entrar, ou seja, lugares de autoridade que Deus não nos mandou entrar, nos fará derrotados, porque é cobiça do nosso coração. Amém? Então, bora. Aí ele fala a próxima tribo. Partiu o estandarte de Judá, veja, há um estandarte e uma tribo. Aí ele pega e fala assim, sobre o exército da tribo de Isacar, e sobre o exército da tribo de Zebulon. Então, ele colocou 3 tribos à frente. Judá, depois Zebulon, ali, então e Issacar. Ali ele foi estabelecendo, aí você vai olhar, o tabernáculo, amados, era um tipo, eu tinha uma caixinha aqui, imagine esse celular aqui. Então, aqui vai Judá, Issacar e Zebulon. Depois, aqui vão as outras tribos. Aqui mais 3 tribos, aqui mais 3 tribos. E eles vão caminhando, conforme a nuvem se levanta de cima do tabernáculo, esse povo vai marchando. E cada uma dessas tribos, observa, ela tem um estandarte. Dentro dessa estandarte tem estampado nesse estandarte tem uma figura e uma letra. Então, dentro disso é que nós vamos ministrar. Então, eu tenho uma tribo, e essa tribo, evidentemente, vai ter um confronto. Dentro desse confronto, eu tenho alguns recursos que Deus me dá para que eu caminhe firmemente debaixo daquilo que Cristo conquistou. Até aí, tudo bem? Então, se você tiver interesse, e é bom que você tenha, leia Números, capítulo 10, do 11 ao 28, e entenda a formação do exército. Sabe, amados, eu vou contar uma curiosidade aqui muito tremenda. Quem não preparou a ceia, por favor, prepare que vamos tomar hoje. Amém? Em nome de Jesus. A formação desse exército, com o tabernáculo no meio, sabe o que aconteceu? Ela traz o número de soldados que cada tribo tinha para oferecer àquele exército. E os estudiosos colocaram o número dos soldados em volta do tabernáculo. Foram colocando, da tribo de Isacar, são tantos, de Zebulon, tanto, de Judá, tanto. Foram colocando tudo certinho em volta do tabernáculo. Sabe qual qual a figura que se formou olhando de cima? Sabe qual é a figura que se formou? Se você pegasse um avião ou mandasse um drone fotografar a formação desse exército, sabe qual é a figura? Alguns aqui devem saber. A cruz.
entenda, Deus não faz nada julgado. Deus não tem uma palavra na sua Bíblia, nas suas escrituras, que seja julgado. Está lá de qualquer maneira. Não está. Tem uma significação, tem um propósito, tem uma revelação. Então, em nome de Jesus, amados, busque a revelação do Senhor dentro daquilo que é o temor de Deus, para que nós não entremos em heresias. Então, estou trazendo aí, eu não pus aqui no estudo, mas quando eu fui pegar minha água e a Santa Ceia, o Senhor trouxe ao meu espírito. Explique a formação do exército para que saibam o porquê você está falando de tribo, porquê você está falando de estandarte, para que estejam embasados na minha palavra e não na tua mentalidade. Você entende? Então, o Senhor está mostrando para você por que vamos gastar tempo falando a respeito de inverno, falando de tribo, de letra, e tudo isso centralizado em Cristo. Amém? Então, deu para entender como é que Deus sai para a batalha? Ele sai dessa maneira, com um exército muito bem organizado. Então, eles ouviam o som da trombeta, que é o que vai falar em Números também, Números de 1 até o versículo 10. Eles ouviam o som da trombeta, eles sabiam se eram para festa, se eram para ordem de batalha, ou se era para trazer as suas ofertas de lua nova. Eles sabiam para que é que o som daquela trombeta tocava. E se levantavam em memoriais depois diante do Senhor. Amém até aí? Próxima parte. Então, tendo em vista que Deus já organizou o seu exército, ele quer ensinar para nós, filhos, e além de vocês serem o meu exército, eu quero que vocês entendam que aos meus olhos vocês são árvores também. E como um bom Deus, eu não quero que vocês vivam sempre em guerra, apesar de serem um exército. Eu não quero que vocês vivam o tempo todo guerreando. Ai, é guerra, é guerra, é guerra. Nós somos um exército. Ah, não. Não é isso. Primeiro que ele nos dá um descanso naquele que é o Senhor do sábado, Cristo vivo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Hebreus capítulo 4 fala disso. Entre no descanso. Ele é o teu Deus. Ele te ensina a se posicionar. Mas existem momentos que nós precisamos usar outro tipo de arma, e você vai entender isso. Quando chegarmos a uma estação própria, existe uma hora de você pegar e descansar, que é a temporada do outono. E existem os meses que é necessário você mergulhar profundamente para nutrir as suas raízes, ainda que você tenha aparência de morte. Estamos falando do inverno. Depois começa a primavera, onde a árvore começa a manifestar, opa, ela está viva. Então, na primavera, Deus já vai mostrar para você que você sim está viva. E tem uma manifestação de vida para você nessa temporada. E está tudo ligado. Deus não faz nada, como eu tenho falado, Deus é coerente, a coerência de Deus nos tempos e nas estações. Então, ele quer que você redima o tempo e ele te dá a arma para isso. Ele não vai falar para você, faça isso. Eu sei, vamos supor, eu falo para você, vá fazer um curso de cabeleireira, mas não te dou habilidade para ter entendimento que o corte precisa ficar ajustadinho assim, que nem o meu, graças a Deus pela vida da Edna. Não te dou equilíbrio na mão para não me queimar a cabeça na hora de fazer a chapinha. Você vai ser manicure, não te dou habilidade para não tirar metade do meu dedo com o seu alicate. Não te dou o alicate, não te dou esmalte. Deus não é assim. Ele é bom. Então, ele está falando para você, eu quero que você redima o tempo e eu te dou as ferramentas para você redimir o tempo. Então, diante disso, nós vemos agora, ele vai falar para nós, bom, vocês são o exército e são árvores, então agora eu quero que vocês manifestem isso. Então, no inverno, eu coloquei aqui, ó, qual é o ambiente que está no inverno? Quantos meses nós temos no inverno? Nós temos 3 meses no inverno. Quantas tribos temos no inverno? Não são 12 tribos, não são 12 meses. Então, de 3 em 3 meses, ou de 3 em 3 tribos, nós caminhamos dentro de uma atmosfera de Deus. Então, no inverno, o que eu manifesto? Aqui está escrito, eu manifesto purificação, eu manifesto deixar ir, eu manifesto o morrer, eu manifesto o começar com uma mentalidade nova. Eu manifesto a profundidade das minhas raízes lá junto ao Ribeiro das Águas, por confiar em Deus. Eu manifesto uma altura, porque também eu tenho uma significação chamada águia, e é águia em pleno voo. E eu subo para as alturas diante de Deus, e eu começo a discernir quais são os meus adversários. Esse é o inverno. E dentro desse inverno, Deus vai estabelecer 3 tribos. Quais são essas 3 tribos? Então, nós vamos ver aqui. Vamos ver os meses primeiro. Quais são os meses? Tevete,
Shevat e Adar. Pastor, mas por que você está falando desses tempos? Porque na nossa terra aqui, nós caminhamos em dezembro, janeiro e fevereiro. Sim, mas existe um tempo espiritual. Você não quer que Deus redima o seu tempo? Se ele vai redimir o seu tempo e o meu, ele vai nos levar a um tempo que é o governo dele, não o governo da terra. Ele não vai levar você para caminhar de acordo com aquilo que o homem estabeleceu na sua inteligência, na sua sabedoria. Tem um valor, isso tudo que o homem estabeleceu, mas não é a realidade ou a verdade espiritual a nosso respeito, que somos cidadãos do céu. Não é a verdade a nosso respeito. Se você pegar os meses e as regências desses meses na Terra, você vai ver que cada um desses nomes, infelizmente, estão ligados a uma entidade espiritual. Não queremos focar com essa profundidade em cada um dos adversários e nos nomes, né? Fevereiro, Febros, um deus, não é? Março, outro deus, Marte. E assim vai. Não é? Não queremos gastar esse tempo nisso, mas naquilo que é pertinente, só para você ter um entendimento do porquê Deus quer arrancar os nossos pés desse tipo de calendário, porque esse calendário, ele nos escraviza. Então, amados, vamos lá. Então, o inverno já falamos, você entende isso? Não vou falar de primavera, vou falar um pouquinho, sim, para que você tenha entendimento. Vou voltar um pouquinho. Então, qual é o ambiente das estações? Primeiro, falamos hoje do inverno, que é o que nós estamos agora. Se você for olhar dentro do tempo humano, nós estamos no verão. Mas para o Senhor, no tempo eterno, nós estamos no inverno. Sei que no hemisfério norte é outro tipo de tempo, né? Outra estação. Mas aqui, na nossa terra, é tempo de verão. E aí depois tem a primavera. O que é a primavera? Qual a ambiência da primavera? É a guerra. Porque você vai fazer força para sair, não é? Você vai ter que entrar num lugar onde aquilo que está crescendo dentro de você se manifeste. E isso tem esforço. Amém, irmã Daiane? Lá, acho que a Alemanha não é? É inverno. Então, está no tempo espiritual de Deus. Amém? Batendo com o tempo espiritual de Deus. Isso não quer dizer que estejamos andando nesse tempo. Mas vamos lá. Primavera, guerra. Verão, colheita. Outono, se descansa e desfruta do que você fez. Por isso estou falando, não é só guerra, 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 porque senão ficaríamos exaustos. Deus está nos chamando para entrarmos em lugares mais profundos de descanso. Então, no outono, a maior arma de guerra é o descanso. Não é a gente sair correndo apavorado, então vou dar espadada, vou fazer, vou virar, vou mexer. Não. É o tempo de você se alimentar do que você plantou e colheu. É tempo de se alimentar no outono. É tempo de você estar na presença de Deus e ir se alimentando daquilo. E o próprio Deus toma conta das guerras. Olha que diferença. No tempo do verão, sabe o que acontece? Nós vamos começar as semeaduras, vamos começar a manifestar ali a plantação das coisas. E aí o que vai acontecer? É o tempo de verdadeiramente temos que ir para colocar a semente no território, que é aquilo que nós queremos ver subido. Aí Deus fala para a gente, vai adorar, a tribo é de Judá. Então você vai, levanta as mãos para o céu e adora. E o som da tua adoração vai destruindo exércitos, como o rei Josafá fez ali naquela guerra. E aí depois, leiam lá, segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver Josafá desfrutando depois, só tomando despojo. Colheita, não é? Colheita. Então, ali, perdão, amados, primavera é guerra, eu fiz uma confusão aqui. O seu verão, você vai começar a colher, colocar coisas dentro do seu depósito. Aí, o Josafá, ele vai conseguir isso. Ele vai começar a entrar num lugar onde ele colhe o que a guerra na adoração conquistou, despojo. Olha que coisa tremenda. Então, vamos arrumar aqui. Primavera, guerra. Você sai adorando ao Senhor e Deus destrói os inimigos. Depois, na época da colheita, qual é a estação? Verão. E como você faz? Como Josafá. Adorou? Ele destruiu os teus adversários. Você vai lá e começa a colher. Via que o despojo deles era tão grande, que chamaram, acho que, de Vale de Beraca, Vale da Bênção. Então, amados, então são coisas tão tremendas, eu espero que seja esse nome, se eu não estou confundindo com outro nome da minha cabeça. Então, são coisas tão tremendas que Deus faz a favor da gente, através dos tempos e estações, que nós precisamos entrar nesse lugar. Porque eu não sei vocês, mas eu
fiquei muito pacificada em entrar no inverno. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu entendi que eu tenho que mergulhar em Deus. Então, não é hora de eu ficar guerreando com os meus adversários sem saber quem eles são. Para que eu faço isso? Você sabe quem são os teus adversários? Então, não vou mais desferir socos no ar. Eu vou descobrir quem são os meus adversários. E é nesse mergulho, é nesse subir, onde os olhos de águia vão começar a olhar e vão ver quem são os meus adversários. Quando eu sair para a guerra, Deus já vai me dar a estratégia. Judá está na minha frente. Issacar, aquele que sabe os tempos, estará à minha frente. Zebulon é aquele que tem dentro dele o poder de ter riquezas, porque ela é como um navio mercante, está a meu favor. Olha quanta preciosidade que Deus tem para nós. Se nós andarmos dentro daquilo que ele preparou, então você sabe que por quê? Você sabe que você não precisa sair à guerra agora, de qualquer maneira, não. Ah, pastora, mas os adversários vão parar de me atacar? Mas você tem uma arma diferente agora. Você vai falar para ele: olha, eu estou só te analisando. Estou só vendo quem você é. Daqui a pouquinho eu vou ter uma bazuca para te destruir. É assim que Deus quer que a gente viva. É nesse descanso perfeito do Cristo vivo. Quando chega o outono, ele multiplica o descanso. Mas ele colocando dentro do nosso coração o poder do próprio Cristo se manifestar nesses recursos que ele deixou para nós. Então, eu creio que é isso que eu queria falar. Só vou dar uma confirmada aqui se é o Vale de Bênção mesmo, se é Berata. Aqui, Crônicas, segundo Crônicas 20. Aqui vieram e saquearam todas as riquezas, Vale de Bênção. Ah, só que aqui ele está falando se é Berata. Outra coisa, amados, existem alguns aplicativos bíblicos que eles vão trazer o hebraico para você. Então, às vezes, num primeiro momento, não precisamos ir atrás de tantas coisas que tem na internet para nos enredar. Então, por exemplo, aqui eu não sei o que quer dizer bênçãos, mas eu entro nesse aplicativo que eu tenho aqui e ele vai me dar o nome, segundo Crônicas 20, 26. Então, Vale de Bênção, Berata. Graças a Deus falei certo, não é? Então, Vale de Berá, Vale de Bênção, 3 dias ali despojando, alguns dias despojando lá, ficaram entre os cadáveres e tomaram em abundância, ou tomaram objetos preciosos, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então, você observa o que Deus fez, porque usaram uma arma de guerra chamada adoração, que é a próxima estação, que é a estação da guerra. Então, você entra em adoração e Deus destrói o inimigo que você já viu no inverno. Não é uma coisa maravilhosa? Eu já vi os adversários, eu sei quem eles são. Eu vou saber que tipo de adoração eu vou apresentar diante do meu Deus para que ele destrua os meus inimigos. Veja que esse povo, o de Josafá, eles tiveram uma precisão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Do que eles estavam falando? Esse povo tiveram tempo de se arrepender. Eles tiveram tempo de se colocar em um lugar onde Deus os havia poupado. Era um tempo, esse povo era descendência de Jó e de Esaú, esse povo que se levantou contra Josafá. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e entraram com seus cantores, dando uma característica de Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era o mesmo que falar para o adversário que tinha se levantado: vocês perderam a visitação da bondade e da misericórdia de Deus. Agora chegou o juízo contra vocês, porque vocês não quiseram nos tratar com benevolência. Olha lá a característica de Deus sendo manifestada numa adoração. Então, nós precisamos entender como Deus se movimenta. Se nós olharmos para o céu e perguntarmos para Deus: Deus, o que tu estás fazendo? Ele vai falar, ele é nosso amigo. Ele falou para Abraão, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra: eu vou falar para Abraão, meu amigo, o que eu hei de fazer? Ele era o pai de multidões, ele era pai de nações. Deus iria destruir uma nação. Então, ele contou para aquele que tinha a marca das nações nele mesmo, ele contou o que ele iria fazer. Então, você tem marcas que atraem a amizade de Deus, e ele vai contar para você os segredos dele. Ele vai contar, porque ele é bom. Então, aí você pode se manifestar contra os teus adversários de maneira revelada, e não com tolice, com cegueira, ali como Jesus fala, sem saber, ali através de Paulo, sem saber contra quem você está lutando. Olha o que ele fala lá: por esta razão não vos tornei insensatos.
Você precisa não ser nécio. Veja prudentemente como você anda. Pare de se cansar, de se desgastar. Do que eu estou falando? Que Deus ele nos dá essa sabedoria de entender quem são os nossos problemas. Se você vai pelejar contra o espírito de rejeição, a rejeição pode estar manifestada através de um adultério, a rejeição pode estar manifestada através da glutonaria, a rejeição pode estar manifestada através da mentira e uma máscara de orgulho. E aí nós vamos e batemos no orgulho, batemos no adultério, batemos na mentira e não temos sucesso, porque não foi arrancado aquele fundamento que fala e alimenta o altar. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de entrar num combate onde você conhece o teu adversário e você vai olhar para ele e você vai falar, você foi descoberto. Meu Deus te entregou nas minhas mãos. Por isso que a gente tem falado, não se assuste quando um adversário for levantado diante de você. Não se assuste quando chegar uma má notícia. Ah, meu filho está envolvido com isso, minha mulher está envolvida com adultério, papapá, estou com uma determinada enfermidade. Não se assuste. Deus está sendo misericordioso com você e comigo e trazendo ali nas tuas mãos quem são os teus adversários. E você pode, com muita sabedoria e humildade, falar, Senhor, onde foi a raiz disso? Onde começou tudo isso? Aí Deus vai arrancar o fundamento do altar que fala. É isso que Deus está falando. Você é uma águia no inverno, águia em pleno voo, voe, um dos 4 animais, um dos rostos dos 4 animais. Não são 4 estações, cada uma das estações tem também uma face. A face da águia em pleno voo, ela vai observar. É tempo agora de inverno, estou aprofundando em Deus para baixo nas raízes, mas estou subindo em Deus para ter uma visão precisa. Observe a águia, tantas vezes a gente vê esses videozinhos de águia. As bichinhas vêm assim, elas mergulham, e elas são grandes, e elas pegam o peixe lá embaixo e sobem batendo aquelas asas. É disso que Deus está falando, de precisão profética, para sair dos lugares onde o adversário... Nós estamos apanhando muito como igreja. Não sei se você concorda comigo. O adversário levanta, forma uma trincheira, e nós vamos lá. Ai, e é demônio. Ai, e não acontece nada. Porque não temos a sabedoria, não temos a fé suficiente, não crescemos em Deus suficiente para colocar o inimigo em retirada. E Deus está te chamando e me chamando, me conheça. Conheça o que eu deixei para você. Eu deixei um tempo eterno e eu deixei o meu reino. Entre nos princípios do reino. Lembra quando o pastor Alexandre fala de Naamã? O que aconteceu com Naamã? Naamã, ele foi alertado que havia o evangelho da salvação e da cura. Havia. É bom, né, irmã Geni, servir o nosso Deus. O evangelho da salvação e da cura. Havia. Só que ele foi até Eliseu, só que no meio do caminho, ele estava, antes de sair da sua casa, ele estava com o coração de leproso, como o pastor Alexandre fala, uma revelação tremenda que Deus deu para ele. Até a nossa escola chama Escola Profética Naamã, porque é exatamente isso que nós precisamos fazer, começar e terminar da mesma maneira, no mesmo ambiente espiritual. E Naamã começou como leproso, só quando ele chegou diante de Eliseu, ele já estava como general de exército de novo. Ele tinha sido avisado, Eliseu, a voz profética, de que ia chegar um leproso, não um general de guerra. Então, é isso que acontece conosco. Nós entramos na presença do nosso Deus pelo Evangelho, entendemos que somos leprosos, o Evangelho da salvação se manifesta. E ele vem e nos salva por uma palavra. E aí ele fala, tenho cura para você, você crê? Aí nós falamos, nós cremos. Aí na hora que começamos a caminhar com Deus, nós olhamos aquilo e falamos, ah, não, isso não bate com o meu conhecimento. Se o teu conhecimento servisse para alguma coisa, me perdoa. Você já estava curada, não é? O nosso conhecimento não serve para nada. Como o conhecimento, as estratégias, o ser general de guerra de Naamã, não serviram para curar as lepras que ele escondia meticulosamente debaixo do seu uniforme de guerra. O Senhor está nos chamando para que venhamos a conhecer a caminhada profética que ele deu para nós. Então, Naamã, ele entrou num reino, numa nova cultura, mas ele queria manter a cultura do reino dele a todo custo, porque no meio do caminho, ele se encontrou com o rei da Síria, que era o rei dele. Perdão. Ele se encontrou com o rei da Síria, que era o rei dele.
E o rei dele deu aquele monte de presente para ele levar. Aí ele ficou se sentindo, desviou-se da rota profética. E às vezes é isso que acontece conosco. Nós encontramos algum rei dentro do nosso coração que vai falar para a gente: ah, não precisa disso. Isso aí, isso aí é para gente bobinha. Sabe aqueles pobrinhos? Aqueles pobres, bem pobres mesmo, de marré, é eles que vão gostar desse tipo de manifestação. Ah, sabe aqueles que são bem ignorantes? Não, isso aí não é para você, não, você é inteligente. Aí dentro daquele pobrinho de marré, dentro daquele pobrinho que não tem nenhuma sabedoria, e nós nos achamos muito inteligentes, Deus põe a mente dele. E ele prospera nas coisas espirituais e nós não, por conta do nosso orgulho. E esse rei, esse general de guerra, aconteceu isso com ele. Saiu para o evangelho da salvação. Deus falou para ele: governe sobre essa doença, porque eu tenho como fazer isso. E aí o que acontece com ele? Ele vai e se perde no meio do caminho. Então, o Senhor, ele vai bater na tua cultura, na minha cultura, na formação. Eu tenho 61 anos e eu recebi uma formação e uma cultura. Eu me converti com 31 anos. Até os 31 anos eu tive uma formação e uma cultura. E por 30 anos eu fiquei dentro, quase 30 anos, agora 5 anos, por 25 anos eu fiquei num sistema religioso. Eu entrei no Evangelho da Salvação e passei a ser governante de mim mesma. Ainda que tivesse temor de Deus, ainda que tivesse conquista, ainda que orássemos, ainda que tivesse muita coisa, mas havia tanta mentalidade religiosa. Como me submeter ao marido que não está diante do Senhor. Eu me submetia porque eu achava que era minha obrigação e me submetia para além do temor do Senhor. Então se transformou uma voz de ídolo, um altar que fala dentro de um coração crente. Aliás, um fundamento que faz um altar, não é? E aquela voz, ela é alimentada todos os dias e aí esse altar só cresce porque eu alimentei esse altar. Filha de Deus? Claro, semente do reino, da salvação. Estava salva, mas o coração, o fundamento, a mente, a mentalidade escravizada a Kairós e a Cronos. Mas aprove o Senhor falar: filha, eu quero te ensinar umas coisas novas. Eu quero te ensinar que na cruz eu morri para te devolver governo, para te devolver autoridade, para te devolver que você não precisa andar por 25 anos, 26, 30, não sei quanto tempo você está no Evangelho, seja 5, seja 1 minuto, seja 2 dias, não importa. Importa que Deus está falando para você. Seja salvo, mas governe. Me conheça. O povo que conhece a Deus se torna forte, faz proezas. Eu não conhecia Deus, não conseguia fazer proezas. Ah, mas eu conheço você. Eu sei que você é uma mulher de Deus, sim. Mas a que preço? Quanto eu fiquei destruída por dentro. Eu já contei aqui o testemunho. Uma mente tão escravizada à opinião do pastor Alexandre que eu cheguei num lugar e fui comprar uma tinta, um verniz para fazer uma para passar aqui nos meus vasinhos aqui, né? Nas coisas que eu fazia, um verniz, eu fiquei meia hora assim, ó, com a boca aberta, sem saber que tipo de verniz eu comprava. Às vezes, amados, esses dias o pastor Alexandre falou da minha aflição, porque ele saiu antes um pouco do carro, e eu falei: meu Deus, eu não sei trabalhar sob pressão, eu tenho que pôr aqui no YouTube a pregação, eu tenho que passar, minha maquiagem não é muita, mas um creminho embaixo do olho, um lapisinho, um batonzinho e um negocinho na sobrancelha, porque já está branquinha, então... Mas eu, debaixo daquela pressão, fui, peguei todas as coisas, coloquei tudo dentro da boca, cheguei da bolsa, cheguei lá no carro, esbaforida, cheia de raiva. E aí já julguei meu esposo. Plá, plá. Aí meu esposo falou: não, meu amor, não foi isso. Aí me explicou a intenção dele. Por quê? Uma mentalidade que foi formada de escravidão. Entrei no evangelho da salvação, mas não tinha governo. Então o Senhor está falando: filha, se você está aqui, eu tenho uma forma de governar. Existem outros ministérios que têm outra forma de governo. Glória a Deus por eles, porque é a multiforme sabedoria e graça de Deus se manifestando ao homem. Então você pode escolher. Só que aqui foi essa manifestação que Deus deu para nós. Tempos e estações. Alinhe-se ao meu tempo. Alinhe-se à estação própria,
onde você vai ser uma árvore que caminha de acordo com aquilo que eu planejei para você. Veja, eu tenho rios profundos, veja, eu tenho sol na medida certa. Veja, eu tenho descanso para os seus frutos quando são tão abundantes. Eu tenho poda para você. Eu tenho permitir que as suas folhas caiam. E eu tenho um tempo em que você floresce e fica linda. Você entende o que Deus está falando? Sair da religião. Eu sou salva. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Cadê a realidade espiritual disso? Se nós falarmos em nome de Jesus, sem saber quem ele é, não tem efeito nenhum nas dimensões espirituais da maldade. Foi o que aconteceu com aqueles homens, os filhos de Seva. Não é? Ah, em nome do Deus de Paulo, eu te conjuro. Não tinha realidade espiritual. E não falamos isso, amados, com o coração cheio de glória, não. Falamos com o coração cheio de misericórdia. Porque o Senhor quer se revelar para a sua igreja. Ei, recebe a revelação de Deus hoje, em nome de Jesus. Então, já falei hoje a respeito da atmosfera, do ambiente que Deus quer trazer sobre a sua vida. Então, entenda isso. Ponha no seu coraçãozinho. Estou no inverno de Deus. Minhas raízes precisam crescer. E eu preciso subir para descobrir quais são os meus adversários, quais são os planos e propósitos de Deus para esse novo ano. Vamos falar na segunda-feira a respeito do mês. Nós estamos no 11º mês do calendário de Deus. No próximo mês já vai ser o 12º e depois já vamos iniciar o ano novo. Será que Deus quer que a gente inicie o novo ano, Rosh Hashanah, como falam, não é em hebraico, com toda a bagagem que nós caminhamos nesse ano? Sem entendermos a nossa identidade, sem entendermos o amor, o carinho, os afetos ternos do Senhor por nós, as cordas de misericórdia que tem nos atraído. Será que Deus vai querer que nós passemos essa virada de ano com a mesma mentalidade de sofrimento, de lamúria, sem nenhum descanso, sem nenhuma paz, só na depressão, nos remédios, na psicóloga? Não estou falando que deixa a psicóloga, estou falando que precisa ter evolução. Será que é isso que Deus preparou para nós? Num enrosco financeiro que pedala, 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 pedala e está sempre no mesmo lugar? Nunca tem uma sobra? Ou às vezes está vivendo escassez mesmo? Quando eu me cheguei à rede do apóstolo, o apóstolo falou: pastora, ele não me chamava de pastora na época, ele falava: irmã, eu entendo que o evangelho faz a gente fluir em todas as áreas. E eu quero deixar essa palavra para você. O evangelho do reino faz a gente fluir em todas as áreas. Aquele homem Naamã quase perdeu o evangelho do reino. Quase perdeu, queridos, o evangelho do reino. Por causa de Leviatã, que subiu no coração dele e falou: eu pensava que ele fosse fazer assim. Eu pensava que ele fosse me dar um benzimento. Cultura lá da Síria. Deuses sírios estavam na mentalidade dele. E ele achou que Deus ia fazer igual. Deus falou: não, eu vou fazer uma bagunça no que você pensa. Vou te dar uma palavra. E se você caminha em cima da palavra, por mais absurda que ela seja, ela vai fazer efeito na sua pele leprosa. Foi isso que Deus fez para ele. Não vai fazer diferente para nós. Amém? Pegue a tua santa ceia e fale para Deus: eu quero dar um juízo à cultura que me aprisionou na religião. Amém? Pegue a tua santa ceia e fale isso para Deus. E depois você deixe Deus chacoalhar o seu bambuzal aí, hein? Não vai correr depois. Porque é aquela coisa, Deus não pode tirar aquilo que nós estamos alimentando. Para que você entenda isso, você está tendo uma reforma na sua vida sexual. E aí o seu esposo fala: vamos ter festinha hoje? Aí o seu coração já... Então Deus está querendo tirar aquela frieza espiritual. Então, quando o seu esposo falar: vamos ter festinha hoje, ainda que você não esteja naquele gás da festinha, vai falar com Deus: Senhor, meu esposo, eu percebi que ele está com uma movimentação. Às vezes ele não falou, só teve aquela movimentação que você percebe. Então, o que você vai fazer? Mas, pastora, de verdade, eu não estou querendo festinha. Ainda tem muita machucadura no meu coração. Eu não estou tão preparado assim para essas coisas. Você vai falar com Deus. Deus, o Senhor falou que o Senhor ia destruir os fundamentos errados na minha mente. E a minha sexualidade faz parte disso. E o Senhor sabe que eu não tenho condições. Mas o Senhor me dá graça. Eu não quero mais alimentar aquilo que o Senhor está destruindo. Entendeu o fundamento?
Não quero mais alimentar. Vamos supor que você gaste muito e você entre lá na Shein. Aí seus olhos brilham. Vou comprar tudo. Tem 3.500 coisas lá, não é? Lá no coraçãozinho, no favorito. Então, e aí você fica de olho em olho, seu esposo. Ai, hoje dá para comprar? Hoje dá para comprar? Então, não alimente o que Deus está querendo arrancar. Às vezes, a sua segurança está em comprar um sapato novo, uma roupa nova, essas coisas. Então, o Senhor está falando para você, não alimente, eu estou querendo arrancar, você já deu para mim. Hoje você vai sentenciar a religiosidade e as estruturas dela dentro do teu coração. Depois, não alimente isso. Vá para mim e eu te ajudo. Amém? Eu te esforço e te ajudo e te sustento com minhas mãos. Eu estou contigo. Sou teu Deus. Não temas. Amém? Oh, alá. Vamos tomar nossa santa ceia de gratidão ao nosso Deus. Fale com ele agora. Nós temos uns minutinhos. Que dá uns minutinhos aí enquanto eu vou orando também. Fale com Deus. Faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Não queremos viver, ó Rei da Glória, debaixo daquilo que é a mentalidade nossa, a mentalidade religiosa, como eu disse, Pai. 31 anos, uma mentalidade perversa, ímpia, maligna. Depois entrei na tua casa. Por algum tempo, fiquei apaixonada por ti, cheia de amor por ti, corria para te encontrar e havia tanta satisfação em mim, só o Senhor me bastava. Mas depois, Senhor, eu fui abrindo meu coração e fui me distanciando de ti, a religiosidade entrou, Senhor. Mas o Senhor, por tua misericórdia, há tempos vem destruindo os fundamentos da religiosidade de dentro das estruturas da minha mente. Continua, por favor. Às vezes temos que falar como aquela apóstola Valdice Milhomes, não se importe com as minhas lágrimas, porque normalmente são lágrimas carnais, com autopiedade, com piedade da nossa própria carne, daquilo que é como o Senhor veio e falou para Samuel, até quando você vai ter misericórdia de Saul, esse rei que eu já destituí? Senhor, em nome de Jesus, existem tanto de saúde dentro de nós, aquele que tergiversa, aquele que mente, aquele que manipula, para continuar vivo dentro de nós. Não queremos mais saúde dentro de nós, mas nós queremos ouvir aquilo que tu disseste mais lá para frente, desses livros dos reis, de Samuel, de crônicas, onde tu disseste, eis que a casa de Davi está prevalecendo sobre a casa de Saul. E assim seja, Pai. Em nome de Jesus, em cada uma das vidas, nossos irmãos, ó Rei da Glória, aqueles que ainda vão assistir, Pai, no nosso ministério, na vida do nosso apóstolo, na sua rede, na nossa rede, Paternidade Aljava, Senhor. Nossos amados, nossos filhos, nosso geracional, Mateus, a Letícia e os netos que haverão de nos vir, e os próximos bisnetos e toda a geração. Nós estamos clamando, nossos filhos espirituais. Cada casa, cada lar aqui representados, que sejamos tomados do teu espírito de arrependimento. Como tu disseste ali em Zacarias, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, eu derramarei o meu espírito, o espírito de graça e de súplica. E pranteá-lo-ão, como se pranteia pelo unigênito, prantear-ão aqueles que nós transpassamos, e é o Cristo vivo, nós transpassamos o Cristo vivo, traspassamos o Cristo vivo pelos nossos pecados. Então, ministra arrependimento, Pai. Traz pranto, traz choro, traz dores, ó Rei da Glória. Traz pesar, Senhor, naquilo que fizemos de errado, porque estamos discernindo os nossos adversários, que são verdadeiramente os pecados. Os demônios só se aproveitam dos nossos pecados. Eles, se nós não tiver pecado, não podem fazer nada contra nós. Não há legalidade, não há base de sustentação, não há fundamento daquilo que pode estar encoberto e levar o altar a ser sustentado por essa voz que fala. Ô Senhor, clamamos, em nome de Jesus, nos perdoa, lava-nos poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre, tu és maravilhosamente santo.
Amém, amados? Já vão se preparando, próxima semana vamos terminar esses estudos e vamos ter já uma estratégia. Graças a Deus, o Senhor nos deu ontem, né? Eu estava falando com meu esposo, o que que você acha assim, de fazermos, né, dessa maneira com Oséias? Ele falou assim, Deus tinha falado isso comigo também, oh, glória a Deus. Então, temos uma estratégia da parte de Deus para trazer cura, para trazer, aliás, libertação primeiro, depois cura, não é? E vamos caminhar em vitória. Nosso Deus é bom. Fique com Ele. Um abraço. Muito obrigada. Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus. Shalom, missionária. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.